Aprovou o discurso do presidente da Ucrânia na Assembleia da República. É um parlamento que iniciou trabalhos há uma semana com 8 representantes, com 8 partidos representados. E aqui no 360 temos entrevistado os líderes parlamentares. Esta noite está connosco o líder da bancada da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva. Bem-vindo, boa noite. E deixe-me começar a nossa conversa por este tema, o facto do Parlamento ter aprovado que Volodymyr Zelensky discurso no Parlamento português. A Iniciativa Liberal concorda que este é um ato diplomático e importante? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Sim, muitas pessoas costumam dizer que a paz tenta-se alcançar sobretudo através da diplomacia e daquilo que são os mecanismos que estão nas mãos dos vários países e sobretudo dos órgãos de soberania, neste caso do Parlamento, isto que os vários parlamentos pelo mundo fora têm feito de receber, por videoconferência obviamente, o presidente Zelensky, é um ato diplomático e de solidariedade que tem vindo a ser feito, e agora que o Parlamento português está em plenitude das suas funções, é o momento também de ser feito esse convite a que ele se junte a nós nesta sessão para que Portugal possa demonstrar o seu apoio à Ucrânia, que está a ser vítima de uma guerra, de um ato inaceitável por parte da Rússia. A Iniciativa Liberal, inclusivamente, propôs um voto de condenação do massacre de Bucha. Como é que tem avaliado, como é que avalia a posição de Portugal neste conflito? Eu acho que o Governo e o Sr. Presidente da República têm estado bem a acompanhar o desenvolvimento daquilo que vai acontecendo na Ucrânia desde o início. Não só a condenar a atitude e os atos da Rússia e de Vladimir Putin, mas também na disponibilidade de Portugal, desde o primeiro momento, em receber todos os refugiados da Ucrânia que quisessem vir para Portugal, até porque muitos têm familiares cá. A comunidade ucraniana em Portugal é das maiores comunidades estrangeiras que nós temos, muitos deles são inclusive também já cidadãos portugueses, e portanto globalmente bem, e também a acompanhar ao nível europeu, porque há coisas que um país não pode fazer apenas per si, tem que fazer em conjunto com os outros países e no nosso caso, no âmbito da União Europeia, temos estado também muito bem a exigir cada vez mais sanções. Talvez aqui não é só o caso de Portugal, é de todos os países no seu todo. Talvez as sanções deviam ter começado mais cedo. A Iniciativa Liberal passou de um deputado único para um grupo parlamentar, a bancada é essa que o Rodrigo Saraiva vai liderar. Além do propósito que já disseram que tem esse foco de escrutinar o governo, um governo de maioria absoluta, onde é que vão estar também as atenções da Iniciativa Liberal nestes 4 anos? Nós já dissemos várias vezes, e a Carolina também já acabou de o referir, que as nossas prioridades começam pelo escrutínio, o que significa também fazer uma oposição, porque é a nossa posição onde estamos, é uma oposição construtiva, e apresentando propostas e políticas alternativas. Mais difícil essa oposição perante esta maioria absoluta? Mais desafiante? Difícil porque, em princípio, o Partido Socialista tem as condições, perante uma maioria absoluta, para só fazer aprovar aquilo que quiser. Mas também começaram por dizer que iria ser uma maioria dialogante e cabe aos partidos da oposição desafiarem todos os dias no Parlamento, para além do escrutínio que vão fazer, de desafiarem essa maioria dialogante, e não só porque nós temos propostas das coisas em que acreditamos, e essas propostas também vão desafiar o Governo a comprovar essa tal maioria dialogante. As nossas prioridades são conhecidas, desde a liberdade política, à liberdade social e à liberdade económica. Começámos já por apresentar algumas propostas que demonstram na liberdade política e no escrutínio parlamentar aquilo que pretendemos fazer, nomeadamente com o regresso dos debates quinzenais e também uma proposta que já submetemos para a criação de uma comissão de acompanhamento aos fundos do PRR. Apresentámos também hoje uma proposta para acabar com a obrigatoriedade das máscaras. Já não faz sentido? Não faz sentido, e nós damos um exemplo muito concreto. Por exemplo, há crianças que já nasceram durante a pandemia e já iniciaram o seu percurso em creches, em jardins infantis. Essas crianças ainda não conheceram a cara das suas educadoras, ainda não conheceram a cara das pessoas em quem os pais confiaram o início da educação dos seus filhos. Portanto, há um conjunto de situações que já não fazem sentido, de restrições que já não fazem sentido continuar, que vêm da pandemia, e também estamos a atuar nisso. Por exemplo, ainda há pouco soubemos que em vários hospitais
há grávidas que continuam a ser impedidas de ter acompanhamento nas suas consultas e nos partos. O que isto significa é que durante a pandemia, por exemplo, não é só a questão também das mães, houve pais que não ouviram, por exemplo, o primeiro bater do coração do seu filho. E situações dessas continuarem demonstra que há um absurdo que continua em prática, que tem que deixar de estar. Portanto, as restrições têm que terminar de uma vez por todas, porque temos uma população que respondeu muito bem na questão da vacinação e os dados científicos demonstram que podemos aliviar, de facto, no combate à pandemia. Em que temas é que considera que haverá abertura por parte do Partido Socialista para incluir ideias da iniciativa liberal, sendo que a inflação está a subir há vários meses, bens de primeira necessidade cada vez mais caros, a crise nos preços da energia? Nós gostávamos muito que o Governo não gostasse, que o Governo preferisse simplificar ao invés de complicar. E temos este exemplo concreto que acabou também de referir da questão dos combustíveis. Está nas mãos do Governo ser muito ágil e simplificando, baixando impostos para baixar o preço dos combustíveis. E aquilo que apresentaram foi o auto-voucher, uma coisa complicada que ninguém percebe bem como é que funciona e que se tem que inscrever. E, portanto, nós vamos apresentar propostas também nesse sentido, outros partidos também já o fizeram, e gostávamos que o Governo viesse ao encontro daquilo que os partidos da oposição têm vindo a defender, que é a baixa de impostos e soluções simples para que se possa baixar os custos energéticos do dia-a-dia dos portugueses. O Governo responde a essas propostas com a necessidade de haver uma necessidade de uma aprovação por parte da Comissão Europeia. Isso poderá ser relativamente ao IVA. Relativamente ao ISP, não. Está nas mãos do Governo. Basta querer, basta ter vontade. E o que o PS tem vindo a demonstrar não é só agora neste exemplo, é na governação dos seus últimos 6 anos, é também quando olhamos para aquilo que é o programa do Governo. O PS não gosta de mudar, não gosta de inovar, não gosta de desenvolver. O PS é o símbolo do imobilismo desta sociedade portuguesa e é aquilo que o programa de Governo demonstra. Não querem mudar, fazem um copy-paste de um programa eleitoral, nem sequer adaptam o programa do Governo perante aquilo que é esta realidade que a guerra nos está a trazer, os desafios. O programa do Governo refere a Ucrânia em 2 ou 3 passagens no capítulo da soberania para referir que temos que atuar em conjunto com a União Europeia para ver o que é que se vai passar. Não refere mais nada, não refere dos impactos no dia-a-dia dos portugueses, na energia, como já falámos, nos combustíveis, ou aquilo que são outros produtos, os cereais, que depois implica, por exemplo, no preço do pão. Este Governo não sabe simplificar a vida dos portugueses. Aliás, como nós costumamos dizer, e o programa de Governo demonstra, o PS não sabe pôr o país a crescer. E nós precisamos de um país a crescer, com uma boa economia. E o que a guerra nos vai demonstrar agora, tal como a pandemia também demonstrou, é que um país com uma economia mais sustentável, mais estável, consegue reagir melhor a desafios como estes que nos entram pelas portas, às vezes de surpresa. Em 2 anos, pouco mais de 2 anos, a Iniciativa Liberal passou de 1 deputado para 8, Rodrigo. Mesmo com uma maioria absoluta do PS no Parlamento, o que é que pode acrescentar, o que é que podem acrescentar estes deputados, estes representantes da Iniciativa Liberal no Parlamento? Eu acho que não vai haver grandes surpresas com a Iniciativa Liberal. Aliás, eu estive por estes dias a rever o debate do programa de Governo de 2019. E ouvi as intervenções do João Coutinho Figueiredo. E ao ouvir aquelas intervenções disse, de facto, o João, durante estes 2 anos, foi muito consistente e foi muito coerente. As nossas prioridades na liberdade política, na liberdade social, na liberdade económica... Na saúde, por exemplo. Na saúde, temos mais liberdade de escolha, tal como na educação. Na educação e na saúde, liberdade de escolha, porque a liberdade de escolha vai permitir um melhor acesso a cuidados de saúde e à educação, pondo assim, de facto, aquilo que é o elevador social a funcionar. E haveria verba para essa liberalização? Sim, haveria. Com o custo que... Aliás, na saúde, por exemplo, o que o Governo tem feito nos últimos anos há um problema e mandam dinheiro para cima do problema. E os problemas têm crescido. Portanto, se calhar o problema está na gestão e está no modelo. É preciso reformar o sistema de saúde. É preciso pôr que o sistema de saúde não seja um monopólio apenas público, que tenha também outros acessos. Deixar os portugueses decidir a que hospital, a que clínica, a que centro de saúde querem ir. Aquele da sua conveniência. Pode ser aquele que é mais perto de sua casa, pode ser aquele que tem o médico em quem confiam, pode ser aquele que tem a especialidade que precisam. Tem que ser indiferente para o português o proprietário do hospital.
medidas, por exemplo, gostaria de ver inscritas no novo Orçamento de Estado, que terá de ser refeito pelos motivos que sabemos, das consequências da guerra e da crise energética? Sim. Que medidas gostaria que pudessem estar inscritas? A fiscalidade dos combustíveis que já falámos, e não fugindo da fiscalidade, gostaríamos que não se confirmasse aquilo que é o objetivo do Governo de pormos como o país com o maior número de escalões do IRS. Mais uma vez o Governo a complicar ao invés de simplificar e vir ao encontro daquilo que é uma política que nós defendemos e que não é uma novidade, não é uma utopia. É uma realidade em muitos dos países por essa Europa fora, nomeadamente dos países que têm vindo a ultrapassar-nos nos últimos anos. Tem defendido sempre essa baixa de impostos? Continua a defender? Continuamos a defender. Não só em momentos de crise, em momentos normais, mas também em momentos de crise. O salto que o partido deu foi, de facto, um salto significativo. Já se adaptaram à nova realidade de passar de um deputado único para 8? Estamos-nos a adaptar e agora que o Parlamento vai começar a funcionar, vamos ver como é que estes novos 7, onde eu me incluo, vamos também atuar para demonstrar aquilo que tem sido o percurso e o trabalho do João Coutinho Figueiredo, a passar a serem 8 vozes neste caminho consistente, coerente, a defender as nossas prioridades e aquilo que acreditamos que é preciso reformar, que é preciso mudar, é preciso inovar, é preciso simplificar. Nós, como o João costumava dizer, o liberalismo funciona e faz falta a Portugal. E nós acreditamos muito nisso e iremos lutar e mostrar isso todos os dias, mesmo que do outro lado esteja uma maioria absoluta. Rodrigo Saraiva, muito obrigada pela sua presença esta noite. Muito obrigado, Carolina.